volta e feliz da vida por ter você aqui. Bem-vindo sempre ao Alto Astral ao vivo, diretamente do nosso estúdio de TV. E você participa ativamente pelo WhatsApp 16 997065262. Também pode comentar pelo Face e lá compartilhar. Vou adorar encontrar você também, viu? E me seguir no Insta, @parte2cy_penteado. Vem comigo agora para o nosso quadro Saúde em Foco. Bom, todos vocês sabem que eu quarentei esse ano, né? E todas as dúvidas sobre a história da mamografia, o que fazer no momento certo, segui amamentando até recentemente, vocês também acompanharam isso. E eu falei, gente, eu preciso compartilhar essas informações com quem entende e faz isso no dia a dia. Então, nada melhor do que receber esses experts no assunto, a doutora Fernanda D'Agostini, que é médica radiologista, membro do Colégio Brasileiro de Radiologia, e o professor doutor Luiz Antônio Bailão, que é médico ultrassonografista e membro do Colégio Brasileiro de Radiologia. Doutora Fernanda, seja bem-vinda, muito grata. Obrigada. Também muito feliz de receber o doutor Balão ao nosso programa. Bem-vindo. Doutor, você sabe que uma das perguntas que mais me nortearam sempre era a diferença entre a ultrassonografia e a mamografia. Por que não dá só para fazer a ultrassonografia nos casos para se detectar câncer de mama? O motivo inicial é simples. Câncer de mama, em primeiro lugar, é muito frequente na população feminina. Então, o rastreamento, ele, além do diagnóstico precoce, ele poupa vidas, né? Ele promove a vida. A mamografia visa a detecção de nódulos e pequenas calcificações, principalmente. Já a ultrassonografia visa a detecção de nódulos. Certo. Então, são métodos que não são exatamente idênticos. Como a ultrassonografia é um exame com uma grande acurácia para a detecção de nódulos e a mamografia uma grande acurácia para a detecção de microcalcificações, os dois exames juntos aumentam a taxa de detecção. Certo. Um exame, na verdade, não deve andar sem o outro. E com a ultrassonografia eu não vou ver os pequenininhos, é isso, As pequenas calcificações eu não consigo detectar na rotina de rastreamento de câncer. E já com a mamografia... Você detecta. Eu detecto tudo Sim. isso, né? Então você vai ter câncer que se expressa na imagem, primeiramente como um nódulo, então a ultrassonografia é um bom método. E grande número de cânceres se expressam com pequenas calcificações nos ductos mamários, que são aqueles pequenos canais que levam o leite. Certo. Para a papila, para o bebê amamentar, né? Para amamentar o bebê. Então, você não pode ficar só com um exame, na verdade, né? Apesar da mídia fazer uma campanha intensiva para a mamografia de rotina, se você acrescentar a ultrassonografia, você vai aumentar essa taxa de detecção. Então, são as duas que devem ser feitas. São as duas, na verdade, que devem ser bem claro feitas. aqui, né, doutor? Sim, isso é importante deixar claro. E, doutora Fernanda, tem que ser a partir dos 40, porque também muito se questiona sobre isso. É exatamente esse o momento ou não? Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza, né, que o rastreamento da mamografia seja feito a partir dos 40 anos. Existem alguns casos em que estão indicados esse rastreamento começar a partir dos 30 anos, que são casos mais específicos. Por exemplo, naqueles casos em que é sabido que o paciente tem uma mutação genética que vai aumentar o risco por esse câncer ocorrer. E aí se inicia a partir dos 30 anos. Se não, para a população em geral, recomenda-se o primeiro exame aos 40 anos e depois anualmente. A gente sempre reforça que o médico solicitante, que é o ginecologista, ele tem toda a liberdade para trabalhar da forma que ele convém e que a sociedade ela só indica o que seria uma forma boa de se trabalhar, mas o ginecologista pode pedir anual ou a cada 2 anos, a depender do que ele acha necessário. Mas, doutora, aí vem aquela história, minha mãe teve, minha irmã teve, então eu tenho urgência, mas se minha tia teve, eu não tenho tanta urgência assim, porque a gente fica meio confuso com esse grau de parentesco. Hoje em dia sabe-se que os parentes de primeiro grau, né, lê-se mãe e irmã, que são os que têm um risco maior de ter mutação do BRCA1 e BRCA2, que é a mutação genética que pode favorecer o aparecimento do câncer de mama. Esses parentes de segundo grau ou até de origem paterna, o risco já é muito menor porque não vão estar associados a esses genes. Certo. Então, a explicação seria essa. Perfeito. Agora, doutor Balão, o senhor foi um dos pioneiros aí a lidar com a ultrassonografia.
ela revolucionou demais, né? Toda a medicina, né, doutor? Toda a medicina. É um antes e depois mesmo, é um grande marco, né? Claro, na verdade, a ultrassonografia, ela começou em duas áreas, onde a gente não tinha lá atrás um acesso direto ao foco, né, ao alvo. Primeiro foi na cardiologia. A ultrassonografia foi um exame importante para olhar dentro do coração, quando a gente ainda não tinha Perfeição, né? o exame contrastado, Certo. a coronariografia. E a ultrassonografia foi o primeiro exame a olhar dentro do útero materno para examinar o bebê, o feto. Então, essas duas áreas foram as primeiras, né, grandes beneficiárias da ultrassonografia. E quanto avanço, né, doutor? Você acompanhou isso de perto, Sim, né? Sim, eu vivi etapa tudo isso, por etapa. né? Eu comecei com a ultrassonografia em 76. Olha, doutor Bailão, Tá certo? que bacana ter o senhor aqui contando essa história, viu? Um dia eu quero só saber de ponto a ponto, doutor, essa história, porque realmente é um grande marco para a medicina e para todos nós, né? Claro. Que podemos hoje, né, o senhor falou do feto, da gente poder ter contato com o nosso bebê ali. Se não fosse a ultrassonografia, a gente não teria isso, né? Não consegue nem ver a carinha, hoje é possível, né? Sim, o diagnóstico fetal foi um avanço monumental, né? Porque não é só ver a malformação, é ver se o bebê está crescendo adequadamente, verificar se ele está com a oxigenação correta e assim por diante. Exato. Então, nós temos várias condições onde a ultrassonografia antecipa diagnósticos e evita perdas fetais que são muito traumáticas para a mãe e para a família. Agora, doutor, por que muitas vezes as pessoas falam assim, mas tem radiação? Queria que o senhor tirasse um pouquinho esses estigmas aí com relação à mamografia e à ultrassonografia. Aí vai alterar alguma coisa, mas quem tem tireoide pode ser que isso também prejudique a tireoide. A gente vê muita fake news com relação a tudo isso, essas notícias que se espalham, aí a mulher deixa de fazer o exame, muitas vezes da ultrassonografia e da mamografia, por conta desse achar que tem algum efeito colateral. Explica pra gente, doutor. Bem, a mamografia, ela usa hoje, atualmente, devido aos avanços na construção dos filmes, na construção dos receptores da radiação, que fazem a impressão, né, da imagem, teve um grande avanço. Então, a quantidade de radiação utilizada é muito baixa e focalizada na mama. Então, ela não se espalha pelo corpo. Não vai afetar a tireoide, ela não vai afetar, né, órgãos em outros locais do corpo. Então, isso tudo faz parte das notícias falsas, né? Das fake news, tá certo? Perfeito. E a ultrassonografia, ela não usa radiação, ela usa som. E numa intensidade também muito baixa. Para você ter uma ideia, a quantidade de som que se emprega para examinar os tecidos é menor que a quantidade de som da nossa voz. Então, se a nossa voz não faz mal aos tecidos, pode fazer mal com os fake news, né? Perfeito, doutor, tá perfeito. Então, o ultrassom não faz mal aos tecidos, ele não causa dano algum. E a mamografia que usa radiação, né, que tecnicamente a gente sempre preocupa com a quantidade, atualmente é tão pequena a quantidade que a somatória ao longo da vida é baixa. Por isso que o método é preconizado e liberado no mundo todo. Interessante, muito bom. Doutora Fernanda tem uma pergunta ótima aqui da Ruth. Mamografia digital é mais precisa que a tradicional? Pode detectar algo que a outra não mostra? Na verdade, a gente fala que a mamografia digital, eu consigo ver as lesões menores, elas se tornam mais claras para nós que estamos lendo o exame. Certo. Né? Então, os dois tipos, tanto o mamógrafo convencional, que é o antigo, quanto o mamógrafo digital, os dois vão rastrear o câncer de mama de uma maneira igual. Mas é como se a gente estivesse comparando uma máquina fotográfica daquela de filme antigo que uma máquina fotográfica digital. Então, a qualidade da foto digital não se compara àquela foto de filme. E nesse caso, por que é importante a qualidade da foto? Porque é ela que vai tornar possível o diagnóstico. É o início de tudo, né? É o início de tudo. Então, a lesão precisa estar clara para ser mais facilmente diagnosticada. Por isso a diferença entre elas, né? A Vera Gazzaroli, parabéns